O Brasil entra em campo logo mais às 3 da tarde contra a Sérvia e vamos ver o clima aqui em Brasília e como ficam os serviços públicos, transporte e o comércio nesta tarde. Grande expectativa. Então vamos falar ao vivo com a Camila Lopes, já está com a gente aqui, com a torcida. A galera está confiante aí, Camila? Como é que está o povo aí? Boa tarde. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. Pessoal confiante agora que está tendo o jogo da Alemanha. O pessoal está aqui secando a Alemanha. É aquele secador que está funcionando desde as 11 horas da manhã. Orengo, a gente vai aproveitar para dar um serviço para o pessoal que está saindo agora do trabalho. Metrô e ônibus vão ter reforço, vão funcionar em horário como se fosse horário de pico até 2h30 da tarde. Vão ter mais trens rodando, 20 trens. Banco fecha agora 1h, quem quiser dar aquela corridinha. Shopping e as lojas fecham 2h30, voltam 5h30 da tarde. UPAs e emergências, essas vão funcionar normalmente. E aquela reversão que geralmente a gente tem nas pistas da IPTG e também no Colorado, no início da manhã e no fim do dia, vai ter agora também. E aí, lembrando, é só IPTG e Colorado. Faixas exclusivas, não, elas não estão liberadas. Lembrando, pessoal, evitar multa. E, Orengo, eu estou aqui com o Dani Panso, pessoal, donos da bola DF, para a gente já começar a falar de futebol. Dani, qual a expectativa para hoje? Expectativa muito boa, um abraço aos amigos ligados no Band Cidade. Muita gente aqui secando a Alemanha, o bar está enchendo e a expectativa do brasileiro está aflorando. Meu placar é 2-1, qual é o seu? O meu 3-1 Brasil com um pouco menos de dose de sofrimento. Tá certo, é isso. Agora resta a gente aqui torcer e esperar aí já para o próximo jogo, né, Orengo? É isso aí, vamos torcer. Eu tô apostando 2-0, vamos ver se sai esse resultado mais tranquilo. Olha, José Dirceu já está em casa. Por 3-1, os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiram soltar o ex-ministro. Ele vai esperar em liberdade pelo julgamento de recursos contra a condenação em segunda instância na Lava Jato. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente novamente, até porque esse julgamento deu o que falar, né, Renata? Tá dando ainda, viu, Rodrigo? Exatamente isso. Então foi esse placar de 3-1 lá na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A turma é composta por 5 ministros, o ministro Celso de Mello não participou. O voto vencido foi do ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato. Então a gente lembra que o ex-ministro José Dirceu, ele foi condenado a mais de 30 anos de prisão, isso em segunda instância, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele começou a cumprir essa pena, então ele ficou preso entre agosto de 2015 e maio de 2017, até que o Supremo concedeu aí um habeas corpus para ele, foi solto. Só que em maio deste ano, ou seja, fazia um mês, né, que ele estava preso, voltou a ser preso na Papuda. Então ele estava aí e ontem foi a vez dos ministros, mais uma vez, analisarem esse pedido de habeas corpus. A gente lembra que há o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o condenado em segunda instância pode começar a cumprir pena. E era exatamente por isso que ele estava preso. Só que ontem houve um debate com relação a isso na segunda turma. Quem sugeriu esse habeas corpus ao ministro foi o ministro Dias Toffoli. Ele disse que não se trata de mudar um entendimento com relação à segunda instância, mas ele argumentou, disse o seguinte, olha, o ministro Zé Dirceu, o ex-ministro, ele vai recorrer em instâncias superiores, pode ser que essa pena dele de 30 anos seja reduzida. Se isso acontecer, aí corre o risco dele ficar mais tempo preso do que o necessário. Então esse foi o entendimento do ministro Dias Toffoli, que foi seguido por Gilmar Mendes e também pelo Ricardo Lewandowski. Como você bem disse, houve um grande debate com relação a esse entendimento, a contradições aí dessa segunda turma. O ministro Gilmar Mendes disse que isso é absolutamente normal, que não tem nenhum desentendimento com relação à lei, à concepção da lei. E quem falou também foi o próprio ministro Edson Fachin. Ele falou hoje, diz que isso faz parte do jogo e que os ministros estão ali para ter um olhar e uma análise técnica do caso. Então nós separamos um trecho dessa entrevista do ministro Edson Fachin. Vamos ouvir. Juiz não tem ideologia nem segmento para pender para um lado A ou para um lado B. O que um magistrado tem especialmente encarregado de aplicar a Constituição é aquilo que se denomina de fé constitucional. O que integra suas convicções pessoais fica para o lado de fora da porta da sala de julgamento. É equivocado falar-se em derrota ou vitória, isso que
Juiz não tem causa. Quem tem causa é a parte que obtém sucesso ou não no seu respectivo resultado. Agora, Cláudio Humberto, tem que esperar o final de todos os recursos. Tem como estimar quando vai acabar esse caso? Ponto final? Não tem como, né? Olha, as palavras do ministro Fachin são absolutamente corretas. Ele, que é um homem decente, fala por ele. A atuação dele é pautada por esses princípios, mas, infelizmente, na prática, a teoria é outra, né? O fato é que as decisões da segunda turma, motivadas pela maioria de 3 ministros, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que sempre votam juntos, inclusive já está sendo chamado esse trio, né, entre os outros ministros, pelos outros ministros do Supremo, de trio ternura, tal a ternura com que eles tratam condenados e pessoas que já estão, inclusive, cumprindo pena, como era o caso de José Dirceu. Tudo isso agora está sendo visto no Supremo Tribunal Federal como um sinal de alerta, essas decisões, porque já começam a se verificar temores de risco efetivo da Lava Jato. Quer dizer, a Lava Jato pode morrer na praia, né? Que seria a praia do Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, todos afirmam que isso foram decisões como a de ontem, são normais, foi a palavra tranquilizadora do ministro Gilmar Mendes, mas, enfim, vamos aguardar para ver o desenrolar dos fatos, porque não dá para prever, né, Rodrigo? Cabeça de juiz, ninguém sabe do que é que vai sair dali de dentro. Por falar em Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, proibiu o governo de privatizar empresas estatais sem autorização prévia do Congresso Nacional. A decisão provisória atende a um pedido da Federação Nacional das Associações de Pessoal, da Caixa e da Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, que é ligada à CUT. As entidades questionam a lei que indica o Executivo Federal como gestor das empresas públicas, o que significa que a liminar se aplica às estatais de todas as esferas, União, estados e municípios. Na decisão, Lewandowski diz que a tendência às desestatizações, agora sim, pode causar prejuízos irreparáveis ao país caso elas não sejam realizadas de acordo com a Constituição. E o vice-presidente americano afirmou que a liberação de crianças brasileiras separadas dos pais detidos nos Estados Unidos é uma questão de dias. A crise dos imigrantes e a situação da Venezuela foram os principais temas do encontro entre Mike Pence e Michel Temer ontem aqui em Brasília. Na bagagem de Mike Pence, assuntos espinhosos. O principal deles estava estampado no cartaz de uma manifestante na Praça dos Três Poderes. 51 crianças brasileiras estão separadas das famílias, após tentativas frustradas de entrar no território americano ilegalmente. Em uma série de reuniões no Planalto e no Itamaraty, ficou acertado que nos próximos dias alguns menores serão liberados dos abrigos. Michel Temer afirmou que o governo está disposto a buscá-los. Nosso governo está pronto a colaborar no transporte dos menores brasileiros de volta ao Brasil, se esse, naturalmente, for o desejo das famílias. As autoridades dos dois países continuarão em contato sobre esse tema. A situação das crianças brasileiras faz parte da política de tolerância zero implantada por Donald Trump nas fronteiras. O endurecimento da política migratória é uma das bandeiras do presidente americano. O maior fluxo de ilegais sai da América Central. O vice-presidente Mike Pence foi direto. Don't risk your lives or the lives of your children by trying to come to the United States on a road run by drug smugglers and human traffickers. If you can't come legally, don't come at all. A situação da Venezuela foi outro tema discutido no encontro. Mike Pence cobrou que o Brasil atue com mais firmeza para isolar o regime de Nicolás Maduro. Today, the United States calls on Brazil and all freedom-loving nations across our hemisphere to take further steps to isolate the Maduro regime. As long as Maduro denies democracy and basic rights to his people, Venezuela will continue to crumble. Durante a reunião foram assinados acordos de colaboração espacial e militar entre Brasil e Estados Unidos. E a seguir começa amanhã mais uma campanha contra a raiva. E o Band Cidade volta já depois de um rápido intervalo.